E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 2. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, a nossa série sobre a Reforma Protestante continua e nós agregamos aqui a nossa equipe, gente de peso, gente assim que tem um cérebro maior que a cabeça. Eu tenho 45 quilos, tá? Quantos quilos você pesa? 45. Mentira, cara. Ninguém pesa 45 quilos. Pelo menos até os 10 anos de idade. Rapaz do céu. Mas tá bom, né? Vamos aí. Você... Quando eu morava no Ceará, tinha um apelido para as pessoas assim. Não sei se é o mesmo apelido que tem aí. Diz que é cibito baleado, é isso mesmo? Isso, muito bem, exato. Cibito baleado, a gente vai aprendendo aí as expressões aí do nosso Brasil. E eu quero apresentar para vocês aqui, primeiro eu vou apresentar alguém que vocês já conhecem, se você escutou o primeiro podcast, se você não escutou, corre lá escutar que tá muito legal, que é o Jonathan Hoppers. E aí, Jonathan, beleza, mano? E aí, Fábio, tudo bem? Agradeço mais uma vez aí o convite para estar junto com vocês aí, para comentar mais um pouquinho sobre temas da reforma. A gente falou sobre a reforma no podcast número 1, agora a gente tá falando aqui sobre as 5 solas. Eu agradeço mais uma vez, eu vou começar a cobrar, viu, Fábio? Jonathan, você não é mais visita aqui não, viu, cara? Não sou mais, né? Eu vou fazer uma carteirinha de sócio, então. É isso aí, cara. Seja bem-vindo aí. Valeu, obrigado. E a gente tá aqui também com a... Bom, agora é o desafio nosso, né? Com a Vanédia. E aí, Vanédia, tudo bem? E aí, meu filho, tudo bom? Tô meio aqui rouquinha, né? Gravação 10h30 da manhã do domingo, mas vamos lá. Madrugada. Loucura. Seja muito bem-vinda. Valeu você ter aceitado o convite, tá? Obrigada, eu que agradeço. Ô, Vanédia, você é formada em quê? O que você faz? O que você estuda e o que você trabalha? Rapaz, eu sou formada em não me formar. Eu já comecei várias faculdades, né? A minha última... Sério? Sério. Biologia, já comecei... A última foi filosofia, né? Espero talvez terminar, mas não sei. Vai aí da... Ó, filosofia tem a sua cara, viu? Gente, a Vanédia, se você quer ter aí gente legal pra você seguir no Facebook, segue ela. Não adiciona, Meu tá? Deus Porque do isso é céu. muito chato você ficar adicionando pessoas aí. Mas segue ela que ela posta muita coisa legal, é uma pessoa que tem uma mente muito aberta aí. E valeu, Vanédia, uma vez mais, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui para participar do nosso Teolocast. Espero que você goste, que você se divirta aí com a gente. Obrigada a vocês. E estamos aqui também com Bruno Ribeiro. Dessa vez não é o Bruno Lorscheiter, tá, gente? O Bruno Lorscheiter estava cheio de compromisso, hoje não pôde comparecer, estar conosco aí, pero a gente tem aqui o Bruno Ribeiro do Nascimento ou Ribeiro Nascimento? Direto, sem o do Bruno Ribeiro Nascimento. Beleza. E aí, Bruno, tá tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Conta pra gente um pouquinho de você aí, só pra galera conhecer aí o que você faz. Atualmente eu sou professor substituto lá da UFPB, Departamento de Comunicação. E sou professor lá do SENAC das disciplinas relacionadas à comunicação e a português, língua portuguesa. E essas são minhas duas formações assim de graduação, né? Eu me formei em comunicação e formei em letras, português. E atualmente sou aluno, né, do doutorado e estou tentando o doutorado, né, em filosofia aqui na UFRN. Quer dizer, a UFRN que é o estado vizinho da gente. Que legal, que bacana. Comunicação, cara, a gente vai ter que fazer um outro podcast então sobre esse tema aí contigo aí, a Vanédia junto com a gente aí, pra a gente explorar um pouco esse tema com a espiritualidade. Quem sabe a gente não fale um pouquinho do cinema, né? Galera, então vamos lá, vamos pro nosso tema. Sem perder mais tempo, vamos estudar hoje. O nosso tema sobre a Reforma Protestante continua. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os 2 dos 5 solas da Reforma Protestante. Esse tema, gente, é um tema muito legal e que a maioria das pessoas, dos protestantes, não sei se está muito certo dizer a maioria, pelo menos a maioria que eu conheço, eles não conhecem essas expressões dos 5 solas da Escritura e alguns, eu conversando particularmente, nunca ouviram falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Eu estava, inclusive, para vocês terem uma ideia, falando com os meus anciãos aqui da minha igreja e perguntando
perguntei para eles se eles conheciam sobre os 5 solas da Escritura, e eles disseram que não. Até aí eu não fiquei tão espantado, afinal de contas, realmente a maioria ainda não conhecem, apesar de ter já um bom tempo essas expressões. Mas o que me assustou, sabe o que foi? Foi que eu perguntei, bom, vocês já ouviram falar pelo menos do sola Escritura? Porque o sola Escritura, poxa vida, né, gente? A gente sempre tá escutando, né? Pelo menos se você leu O Grande Conflito, pelo menos, você vai ter ouvido isso pelo menos algumas vezes aí. E, surpreendentemente, eles nunca ouviram falar dessa expressão sola Escritura, meus anciãos. Aí eu fiquei bem triste e falei, não, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, realmente, esse tema ele é bem importante. E pra gente começar, então, eu lanço aqui a pergunta para vocês: onde surgiu, como foi que surgiu as expressões? A gente já falou e o pessoal que escutou o nosso primeiro podcast já estão bem contextualizados, mas e essas expressões, 5 solas da Escritura, da onde surgiu essas expressões? Infelizmente, as pessoas tendiam a associar o mês de outubro à questão do Halloween, né? Então, vamos proibir o Halloween, vamos falar contra o Halloween, os perigos do Halloween. Esse tipo de dinâmica acontecia. Raramente se falava sobre a Reforma Protestante. De uns 3 anos para cá, de uns 4 anos para cá, os membros da igreja, os membros leigos da igreja, vários também estudiosos da igreja, começou a perceber que tinha uma coisa esquisita, né? A gente aproveita o mês de outubro e fala muito sobre Halloween, e fala muito sobre os perigos do Halloween, entre aspas, etc. E uma coisa que mudou o mundo, que é a razão de ser da religião evangélica, praticamente a gente não fala, né? Então, Fábio, assim, e isso tem um pouco a ver, essa falta de cultura na nossa história tem um pouco a ver com esse ponto aí que você falou, do porquê que as pessoas não conhecem os 5 solas, nunca ouviram falar sobre isso, etc, né? Um outro ponto é que esse termo exato, 5 solas, não é um termo, assim, da Reforma Protestante em si. Apesar de Melanchthon, que era um companheiro, um grande teólogo importante da Reforma Protestante, companheiro ali de Lutero, ele realmente usou, né, o termo sola gratia, justifica, sola fide, justificado, que é mais ou menos somente pela graça justificamos e somente pela fé somos justificados. Melanchthon utilizou esse termo, mas esses 5 solas, alguns teólogos no século XX, eles olharam para a Reforma Protestante e eles começaram a perceber os 5 pontos principais que, mesmo que os reformadores não utilizavam o termo sola, mas os reformadores davam ênfase a esses 5 pontos. Então, no começo era até só 3, né? Que era sola Escritura, ou seja, somente pela Escritura, sola fide, ou seja, somente pela fé, e sola gratia, ou seja, somente pela graça, somente pela graça. Os teólogos começou com 3 solas e depois colocaram os outros 2, né? Então, esse termo, se você for procurar, olha, defendemos 5 solas, se você for procurar nos escritos de Lutero, Calvino, etc., você não vai encontrar. Mas a exposição de cada um, ainda que eles não usem esse termo exato, tá lá, né? A questão do somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente o Senhor Jesus Cristo e somente a glória para Deus. É tipo a Trindade, né? Não aparece essa palavra na Bíblia, só que ela tá bem estruturada ali, se você olhar. Eu acho que é importante a gente salientar o que foi que aconteceu naquela época que fez com que esse pessoal, os reformadores, se levantassem, né? E propusessem esses princípios, né? Não sistematizados na forma de 5 solas, mas quando Martinho Lutero vai lá e escreve as 95 teses dele, a igreja estava num período muito grande de licenciosidade, né? Entre os bispos, os líderes da igreja. Isso é uma coisa que é, inclusive, reconhecida pela igreja até hoje, né? Inclusive, quando Lutero escreveu as 95 teses dele e tiveram aquela grande repercussão, assim, a igreja assumiu que 41 das teses eram verdadeiras. De fato, faziam sentido aquelas críticas de Lutero. Não só na parte moral da igreja, né? Mas na parte do que a igreja cria, né? Acerca da Bíblia, acerca da salvação, acerca de Deus. A gente vê, assim, por exemplo, a intercessão dos santos, né? Não, assim, falando mal de quem crê nisso. Mas quando Lutero se levanta, ele vai falar justamente acerca disso, né? Acerca de que é somente pela fé
e somente por Cristo que nós temos salvação. Então não existem outros mediadores. A igreja depois vai formular algumas refutações a isso, mas assim, quando Lutero vai, não só Lutero, mas os outros reformadores, existia uma coisa muito, muito forte de venda de indulgências, né? Tinha um cara chamado Joseph Tetzel, que dizem que ele andava pelas casas cobrando, né, para as pessoas contribuírem com a construção da catedral, e ele tinha até um versinho que dizia: quando a moeda no fundo do cofre ecoa, a alma do purgatório voa. Esse tipo de coisa, né, esse tipo de você colocar substitutos a Cristo na salvação era muito forte naquela época, e você não tinha como se levantar tanto contra isso. As pessoas não tinham Bíblias naquela época para elas poderem consultar e verem e dialogarem, né? Não, isso aqui não está bem correto. Tanto que Lutero foi excomungado depois, né? As 5 solas, pelo que eu posso entender, ela tem que ver com salvação. Ou seja, é a doutrina da salvação. É a resposta à pergunta: como eu posso fazer para ser salvo? Na época da Idade Média, aí, a Igreja Católica ela respondia a essa pergunta de uma maneira bem diferente do que a Bíblia dizia. E a Reforma, então, levantou, apesar de ser sistematizado depois, como o Bruno falou, mas a Reforma, então, ela vai levantar aí os princípios da salvação, os princípios de como o ser humano ele pode alcançar a salvação, qual é o caminho, através do que ou através de quem ele vai conseguir a salvação. Não tem uma sequência, né? Os 5 solas, ele não tem uma sequência que a gente obrigatoriamente tenha que seguir, né? Acho que o que dá base talvez seja o sola escritura, meio que somente as escrituras. Se a gente for pensar nos 5, talvez a gente possa fazer 2 duplinhas e o sola escritura, né? O sola escritura, ou seja, somente as escrituras, é uma crítica a tentar julgar regra de fé e prática por as escrituras mais a tradição. Não, os reformadores vão dizer, não, é somente as escrituras. Uma outra duplinha é somente a graça e somente a fé, né? Que é importante, tipo, a salvação não envolve mérito, não envolve uma casta especial, nem uma classe especial de pessoas, e o meio não é a obediência, o meio é a fé. Então, somente a graça, somente a fé, e somente Cristo e somente a glória de Deus. E quando a gente, digamos assim, quando a gente toca num desses 5, a gente vai tocar na estrutura inteira, entendeu? Tipo, se a gente não pratica o sola fide, aliás, o sola fide não é questão de praticar, de crer, né? Se a gente não crê no sola fide, isso vai tocar no sola Cristo e no sola Deo Glória, sabe? Então, quando a gente tira um do dominó, o quebra-cabeça fica faltando uma peça. Agora é o seguinte, essas 5 solas, como foi expressado pelo Bruno aí, que não foi sistematizado e tal, mas são os princípios ali dos escritos, daquilo que foi levantado no período da Reforma, desses 5, eu quero saber a opinião de vocês nisso daí, mas é o que eu penso. Eu acho que das 5 solas, a base de tudo, o mais importante é o sola Christus, porque essa sola é a sola que é o centro do cristianismo. Sem o sola Christus, sem a compreensão completa de quem é Cristo, daquilo que ele fez, da importância dele para a nossa vida, para a salvação, sem esse sola, as demais solas elas não têm significância. Então, quando você olha para os 5, e aqui eu já tô entrando, viu, Fábio? Já tô entrando aqui no sola Christus, que é um dos solas que a gente vai comentar hoje. Então, o sola Christus, ele acaba sendo o mais importante. Então, Cristo, ele não é somente o centro dos 5 solas, mas ele também é o centro de todo o cristianismo. Então, por exemplo, você olha para os muçulmanos hoje. Quando você conversa com um muçulmano, o que ele fala sobre Jesus? Jesus, ele é apenas um profeta, diante da visão deles, né? Agora nós, o que nós pensamos de Jesus? Nós olhamos a Jesus, nós vemos Deus encarnado, que é a junção do divino e humano. Então, você já vê uma diferença grande dentro do cristianismo do que é o Cristo. Por isso que Cristo tem que ser o centro de todas, não só 5 solas, mas também do cristianismo. Eu não sei se seria talvez o mais importante, não sei se teria essa ordem de importância, porque a gente sabe que Cristo é o centro, por exemplo, por causa da Escritura. Sola Escritura já vai dar uma base para os outros solas. Em contrapartida, se a gente não souber disso para a glória de Deus, inclusive a Escritura é um tema muito recorrente, a glória de Deus, né? Que Deus faz tudo para a sua glória e que nós devemos viver para a glória de Deus. Então, assim, eu acho que são coisas muito concatenadas, muito interligadas. Acho que é tipo você olhar para um diamante e olhar as várias facetas dele, cada um compõe assim essa estrutura. E tipo, cronologicamente, se você for olhar, quando Lutero foi despertado para isso, foi pelo sola fide, né? Que de uma certa forma já coloca Cristo como centro, porque não é
não é você o centro, é você depositar a fé em outro. Aí o solos Christus já vai dizer quem é esse outro. Eu acho complexo você dizer assim, ordem de importância. Exatamente, eu também. Eu acho que essa estrutura, ela tá tão bem montada que ela se torna uma complexidade irredutível, tipo a ratoeira de BR lá. Tá, você pode cortar essa parte, mas eu não concordo. Não, é isso aí. Não, é só uma discussão. Eu entendi completamente e eu concordo com vocês no sentido de que se eu tiro um, como eles estão concatenados ali, estão todos juntos, se eu tiro um, evidentemente que não existe um propósito para os 5 solas. Agora, dentro dos 5 solas, se eu olho, evidentemente Cristo, ele é a base de tudo, e ele é a base da sola escritura, ele é a base de sola fide. Quando eu dou glória, eu dou o quê? Dou pra Cristo. Então, a graça vem através de Cristo. Então, eu vejo que Cristo, ele é o centro dos 5 solas. Não, acho que eu falei o mais importante. Pode ser que todos sejam importantes. Agora, ele como base. Mas assim, corta aí. Não, tranquilo. O próximo você não vai ser mais convidado. Valeu. Não, eu acho interessante porque, assim, é uma questão de opinião. Não, eu não sei se você vai encontrar na literatura, eu nunca encontrei, por exemplo, você falando assim, uma ordem hierárquica assim, de importância. Quando você falou aí de centralidade, eu acho que dá mais pra gente pensar dessa forma, como sendo o centro. Afinal, Cristo é o centro de tudo, né? O centro do universo. Por que não dos 5 solas, né? Então, ok. Mas assim, eu acho que ordem hierárquica, importância, eu não sei se teria. Mas eu também não vou discordar de você se você achar que tem também, não. Tranquilo. E, gente, dentro do contexto da Reforma Protestante, por que o solos Christus e o solis Deo Gloria, ele é tão importante, assim? Qual que foi, assim, a mudança ou o impacto que esses 2 solas aí, eles causaram no contexto da Reforma Protestante? Acho que a partir do momento que a igreja diz que fora da igreja não há salvação, e isso de uma certa forma, né, a igreja ela tem sua importância na Bíblia, não existe cristianismo não existe Cristo sem um corpo, né? Então nesse sentido de que a igreja é o corpo de Cristo, claro que ela é fundamental, mas de você pensar que tudo que você vai fazer, que você vai pensar, tem que passar pela interpretação da igreja, né, que a igreja é quem vai ditar a interpretação da escritura e não a escritura interpretar ela mesma, né, que já é um outro sola, né, que é só a escritura. Aí você vai ter problemas, porque não vai ser apenas por Cristo, vai ser por um outro mecanismo que é importante também a igreja, mas a salvação vai depender de uma outra coisa que não Cristo, que não a fé nele. E aí quando você vai partir também para a questão que eu já tinha mencionado, que é da intercessão dos santos, e você vai olhar para não só para a igreja, mas como homens santos que foram colocados como sendo parte dessa, é como se fosse uma corda, e essa corda é entrelaçada por várias intercessões até você chegar a Cristo, na intercessão de Cristo. É como se fossem várias linhas que fortalecem essa intercessão, que o centro é Cristo, né, dizia a igreja, mas você vai ter outras pessoas aí que vão dar corpo a essa intercessão. Segundo a Bíblia, essa forma de pensar é meio absurda, porque é claro que nós podemos interceder, eu posso interceder por você, posso orar por você. Agora, essa intercessão não vai ser uma intercessão vicária, eu não vou fazer a ponte entre você e Deus. Quem estabelece essa ponte é Cristo. É claro que a oração vai poder me fortalecer na fé, vai poder fortalecer uns aos outros, mas a questão de como nós somos salvos, a questão de como nós restabelecemos a ponte que foi quebrada pelo pecado, é apenas por Cristo. Uma observação aqui nessa ideia de ponte, até na época, acho que até hoje, né? O Papa, ele recebe esse nome meio que de pontífice, né? Que no original, se você for ver essa palavra, ele literalmente ele era designado para pessoas que construíram pontes mesmo, literais. E aí quando é aplicado pro Papa, que faz essa ligação entre ali os homens e Deus e tal, cara, você joga ali 1 Timóteo 2,5 no ralo. Então o Papa agora, ele é a ponte. Eu preciso ir pro Papa para poder ter ali, não só o Papa, né? Mas o clero. Eu preciso ir pro clero para poder alcançar essa salvação. Fazer meio que uma ilustração aqui, como se fosse um pedágio. Você precisa ir pra alguém antes. Não sei se tem muito pedágio aí no teu estado, Vanedia. Não tem não, muito não. Eita, no Paraná tem muito, viu? Então é tipo um pedágio. O Papa era como se fosse ali o carinha da cabine. E o dinheiro que você dá pra você passar no pedágio era a venda de indulgência. Então pra você chegar lá no destino final, você precisaria passar pelo pedágio. Então o que acontece? O pontífice fazia com que você fosse obrigado a ir através dele para salvação, coisa que não está na Bíblia, né? E por isso que
quando você vai para um padre católico, para o papa, eles são chamados de sacerdotes. Tem muita gente que chama pastor também de sacerdote, né? Mas só que, biblicamente, essa não é uma nomenclatura muito correta para o pastor. Porque o que era o sacerdote do Antigo Testamento? Ele ia justamente estabelecer essa ponte entre o pecador e Deus. Ele era um tipo de Cristo, um símbolo, uma figura do Cristo que viria. Então, quando você vai para Hebreus, você vai ver que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que o sacerdócio dele é perfeito, definitivo. Então, você não precisa da intercessão de homens agora, porque aquela figura, aquela sombra que estava ali nos sacerdotes do Antigo Testamento, já está agora em realidade em Cristo. Então os pastores, os líderes religiosos hoje não são sacerdotes, porque eles não fazem mais essa ponte. Você nunca viu um pastor, pelo menos nunca deveria ter visto, espero que não tenha visto, um pastor fazendo imolação de cordeiro, né? Porque ele não é mais essa ponte. Agora, o padre, ele pode sim ser considerado sacerdote, né? Pelo menos segundo as crenças católicas. O católico, ele não vai ser incoerente quando ele pensa assim, porque lá na missa, inclusive Lutero também se levantou contra a questão da missa, né, de você dizer que a hóstia, né, o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Então, eles, quando eles estão ali fazendo a missa, eles estão fazendo sacrifício, de fato, igual como sacerdote no Antigo Testamento, se você acreditar daquela forma deles, né? Então, eles podem chamar sacerdotes. Agora, nós, como protestantes, não deveríamos pensar que o pastor é um sacerdote, a menos, não mais do que a gente, porque a Bíblia fala do sacerdócio universal de todos os crentes, que também foi uma coisa que a reforma bateu muito forte, né? Nós não temos mais... A única diferença é que a gente ganha pra ser sacerdote. Mas assim, pois é. Vocês vão ter outras funções, mas não é a função de nos ligar a Deus, como o sacerdote antigo fazia. Exatamente. Né? E isso é muito legal, porque essa ideia é muito importante estar dentro da nossa cabeça e da cabeça de todos os cristãos protestantes, porque como a maioria das pessoas que vêm para a igreja, seja a igreja adventista ou qualquer outra igreja protestante, eles vêm de um contexto católico, essa ideia ainda está dentro deles. Eu mesmo, sou pastor e eu tenho visto isso. Às vezes, as pessoas, elas têm um problema muito grande, então elas pensam, bom, eu vou ligar para o pastor para que ele possa orar por mim. Não que isso seja ruim em si mesmo, porque a gente está aqui para orar uns pelos outros igual, mas a gente sabe que na cabeça da pessoa, ela está vindo procurar o pastor por quê? Porque o pastor, ele tem essa intimidade maior com Deus. Na cabeça da pessoa, ele é a ponte que vai me ligar a Deus de alguma forma, entendeu? Muita gente ainda carrega esse negócio católico dentro dele, pensa realmente que o pastor, ele faz essa ponte entre ele e Deus. Vamos seguindo aqui ainda no Solos Christus. E eu pergunto para vocês, quais foram aí a gente já falou algumas coisas, mas quais foram as bases bíblicas para que se combatesse essa ideia do sacerdócio católico, dessa ideia do pontífice, da intercessão do sacerdote? Posso falar? Jonatas falou. Bruno, por favor. Pode falar, por favor, Bruno, por favor. Não, fale. Por favor. Não, porque eu ia citar o texto que você falou. Que eu falei, nem falei ainda. Do 1 Timóteo? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse texto de 1 Timóteo, de que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, né? A gente não precisa de outro homem para fazer a mediação, porque a gente já tem um homem que faz a mediação, que é o Senhor Cristo Jesus. Esse foi um texto muito importante para fazer esse link, né? De que nós só temos um mediador. O ser humano não precisa da mediação de outrem, né? Não precisa da mediação de um sacerdote, porque nós já temos um sumo sacerdote. Não precisa da mediação do... Existe essa questão de hierarquias no sentido de... Não, é mais espiritual, é mais isso, é mais aquilo outro. Tipo, isso não precisa, né? Tipo, o Senhor Jesus Cristo é já que faz essa mediação. Não é nem que não precisa, né? Não tem como ter, né? Se você coloca outras coisas, né? Você tira Cristo. Porque se é só por ele que é feita a mediação e você coloca outros mediadores de uma forma que vai lhe recomendar a Deus, que não Cristo, aí você tem aquela coisa do Cristo mais alguma coisa. E na Bíblia não existe Cristo mais.
Não é Cristo mais uma outra pessoa, não é Cristo mais as minhas obras de obediência, as minhas obras de caridade, né? Porque na época da Reforma, a igreja não fazia só a cobrança de indulgências, né? Maneira pecuniária, mas também a barganha com Deus de você ter obras de caridade, obras de obediência. E tudo isso são coisas que anulam Cristo. Segundo Paulo fala, quando você quer se justificar pelas suas obras, você decai da graça, você nega Cristo, né? Em Gálatas 5:4. Então é uma negação de fato de Cristo e da sua obra. E Pedro, ele é bem claro, né, acho que foi um sermão que ele prega em Atos 4, né, que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele não dá aí uma outra opção de salvação a não ser através de Jesus Cristo, né? Então, gente, só para vocês, né, que estão escutando aí, tá, acompanharem bem aí a nossa linha de raciocínio, essa sola da escritura, gente, o sola é um menino ou uma menina? É a sola ou o sola? Às vezes eu falo o sola, às vezes eu falo a sola. Assim, na sociedade de hoje tem que ser inclusiva, né? Se às vezes X sola. Sim, seria muito preconceito, né? A gente colocar um gênero aí na nossa sola. Eu falo o sola por causa de costume, mas aí acho que tem que saber latim, né, pra saber o gênero dessa palavra aí. É verdade, vamos procurar um dicionário depois. Mas enfim, para vocês estarem aí ligados aí, então os solos Christus, que é o que a gente está estudando, está conversando agora, ele tem que ver, então, com essa questão. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha uma doutrina de salvação que dizia, então, que para a pessoa ser salva, ela precisava de um mediador, como a gente está falando aí até agora, ou seja, o pontífice, a ponte, aquele que vai ligar o sacerdócio, os padres. Então, você precisa, e até hoje, um católico, quando ele peca, ele comete os seus pecados, ele vai até o padre, ele vai entrar ali no confessionário, ele vai confessar os pecados para o padre. Então, é necessário, segundo a doutrina católica, essa ponte, essa intercessão entre nós e Deus. Aí a doutrina o Solos Christo vem para combater exatamente isso. Os reformadores, através do estudo bíblico, eles conseguem, então, entender que não é necessário, de maneira alguma, você ter um intercessor ou alguma coisa ou alguém que faça essa ponte entre você e a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. É só para vocês terem aí essa ideia aí, para não se perder aí na nossa linha de raciocínio. Uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha, só antes aqui, Bruno, uma curiosidade minha. Vocês sabem me dizer, essa ideia católica, essa doutrina católica, ou seja, eles criam essa doutrina olhando para o Antigo Testamento e a questão do sacerdote ali do Antigo Testamento, ou ela tem alguma mistura pagã aí no meio? Ou de repente as duas coisas? Sim, pela história da teologia, não dá pra dizer que só tem uma base, sabe? Porque geralmente outras coisas, por exemplo, tem um medo que eles tinham de heresia, então eles achavam que a igreja era um grande divisor de definir o que é sã doutrina e definir o que é heresia. Então, a partir daí, eles vão agregando outras ideias, tal. Então, para rebater o gnosticismo, era necessário a igreja apontar com a interpretação correta, com a interpretação errada, tal. E a partir daí, eles vão dialogando também com outros tipos de filosofia, sabe? Então, assim, não dá para dizer que é só um caminho que vai desembocar nesse tipo de coisa, sabe? Tipo, em termos históricos, são vários caminhos que desembocam nessa questão de tirar a suficiência de Cristo. Mesmo porque não era só a questão do sacerdote, né, que eles utilizavam. A própria questão da mediação da igreja como um todo, a questão da mediação dos santos, né? Então, são várias coisas aí. Até quando você vai em culturas assim, outras, né, você vê aquelas pessoas na tribo que são especialmente designadas para ter aquela função espiritual. O pajé e outras pessoas que incorporam algumas coisas e tal. Porque as outras pessoas são dedicadas mais à vida comum, né? E aqueles outros espirituais, então
os santos, né? Você tem muita a ideia, principalmente aqui no Nordeste, assim, da questão dos santos. Não, ninguém é santo não, eu não sou santo. Minha mãe dizia, né? Não, eu não sou santa não, que eu como farinha. Tipo, santo nem comer ele comia, né? Era uma coisa assim. Minha mãe, ela dizia que o pessoal perguntava se ela era santa, porque nunca tinha visto ela indo ao banheiro. Então, né, santo não faz necessidades fisiológicas, não come, né? São aquelas pessoas especiais. Quando você vai pra Reforma, que ela diz, solos Cristos, é somente Cristo que é incrível, que é especial. Todas as outras pessoas são pessoas usadas por Cristo, mas pessoas comuns. Então, talvez aí tenha influenciado a própria questão da mente humana. Ela sempre tem uma tendência a idolatrar pessoas, a colocar um ícone, né, para ela poder viver achando que, não, eu não faço assim, mas aquela pessoa ali, ela tem uma vida melhor com Deus, então eu vou utilizar essa pessoa. É necessário a gente pensar assim, mas acerca de Cristo, e não acerca de seres humanos ou de instituições humanas, que mesmo sendo usados por Deus, não tem esse propósito, né? Interessante ver que, além de Lutero, os outros reformadores, eles também levantam essa ideia do sola Christus, até porque, como a gente comentou aqui, foi uma base para toda a reforma, não somente para Lutero ou uma ou outra pessoa, mas é todo um contexto da reforma. Então, o Ulrico Zwinglio, na sua publicação The First Zurich Disputation, ele diz assim, nós sabemos através do Antigo e do Novo Testamento de Deus que nosso único Consolador, Redentor, Salvador e Mediador com Deus é Jesus Cristo, em quem e através de quem, sozinho, podemos obter graça, ajuda e salvação, e em mais nenhum outro que está no céu ou na terra. Então imagine você, naquele contexto, o cabo se levanta ali e fala diante do clero esse tipo de coisa. Como diz lá no Nordeste, o caba macho mesmo. Se levanta para falar isso naquele contexto, e não só ele, né, os demais reformadores. Então você vê ali que o sola Christus estava bem presente na teologia dos reformadores. Agora só uma coisa, quando você fala assim, e por que então sola Christus? A Vaneide até comentou, né? Porque Cristo é único. Você não consegue comparar Cristo com nenhum outro ser humano. Você não tem comparação. Mas quando você olha ali toda a Bíblia, você tem muito mais evidências para você ter o sola Christus como base para a sua teologia. Então, por exemplo, você vai lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Você vê que Cristo foi aquele que morreu vicariamente por nós. Então aí você já tem um motivo. O Apocalipse 3,14. Cristo foi o originador de tudo, o arquê da criação de Deus. Mais um motivo. Porque ele é o monogenês de Deus, ou seja, ele não tem igual, é somente ele. João capítulo 1, verso 14. João 5,18, porque ele é o ison com o Pai, ou seja, é a mesma coisa, a mesma natureza, a mesma autoridade. Então Cristo, ele é único. Por isso, então, que o solo Christus tem essa importância e, evidentemente, tem base bíblica, né? E essa é a principal diferença, assim, da tradição protestante para outros tipos de tradição cristãs, tá no sola e de todos eles, sabe? Porque se você for perguntar às pessoas de outras tradições religiosas cristãs, eles vão aceitar que a autoridade precisa vir das escrituras. Tipo, ninguém nega que as escrituras são regra de fé e prática, né? Nem a tradição ortodoxa, nem a tradição católica, nem outras tradições, todas se baseiam nas escrituras de alguma forma. A questão é sola escritura. Isso é o que faz a diferença. Todas elas aceitam que tanto a fé católica quanto a fé ortodoxa aceita que a salvação é pela fé. A questão é sola fé. Essa é que é a questão. Então, todas elas, é bom que se diga, se você for perguntar e se você for ver, coisas que nós protestantes achamos heresia, eles acham também. Se você disser, a salvação é pelas obras, um católico acha isso heresia. Um ortodoxo acha isso muito problemático também, sabe? Tipo, a salvação ser pelas obras e tal. O que diferencia a tradição protestante das outras tradições é justamente que, para nós protestantes, ou você tem, por exemplo, o sola Cristo, ou se você acrescentar algo, você perde tudo. Todos eles são assim, existe uma radicalidade nesses 5 princípios. Você tem o sola escritura. Se você acrescentar alguma coisa, então pro protestantismo você perde tudo. Ou você tem somente as escrituras, ou então você já tira a suficiência das escrituras. Ou você só tem somente o Senhor Jesus Cristo, ou você já tira a suficiência da mediação de Jesus Cristo. Essa a principal diferença que esses princípios baseados nos 5 solas
escolas coloca. Muito bom, muito legal. Eu acho que essa diferença que você colocou aí, Bruno, é bem importante pra gente. Até porque eu acho que essas comparações também que você fez, por exemplo, olha, a Igreja Católica também acredita que nós somos salvos pela graça. Só que você tem esse detalhe aí de que para se alcançar a graça existem algumas coisinhas a mais aí, né? Existe um mais aí. E eu acho que é nisso daí também que o ecumenismo está se agarrando, né? Nessas comparações aí bem superficiais de que o protesto terminou e agora não há mais briga, nós somos um só, nós acreditamos igual, quando na verdade não é igual, né? É bem radical e bem diferente uma coisa da outra. Muito importante isso daí que você colocou. Beleza, galera, vamos fazer o seguinte, vamos avançar aqui pro Soli Deo Glória, pra gente não estender demais aqui e termos que dividir de novo o nosso Teolocast mais uma vez. O Soli Deo Glória, esse daí é um dos solas, assim, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, assim, de entender aonde ele quer chegar. Então, me expliquem aí vocês, por favor, me ajudem aí nessa minha dificuldade em entender. Como a gente poderia traduzir, como que a gente poderia aí explicar esse solo aí, o Soli Deo Glória, Solis Deo Glória. Você olhando para 5 solas, você vê ali sola gratia, sola fide, sola Christus, etc. Você vê que a salvação é através da graça, mediante a fé e tal, e isso vem de Cristo. Então, logicamente, a glória, e Soli Deo Glória significa dar glória somente a Deus, né? Logicamente, essa glória deve ser somente a Deus, porque ele que morreu, é através dele que nós temos a salvação, a graça vem através dele, a nossa fé na salvação que vem dele. Então essa glória que vem de nós deve ser direcionada unicamente a Deus. Então você olha antigamente no período da Reforma, a Igreja Romana ensinava e exigia uma devoção ao clero. Então diante disso, a gente precisaria considerar algumas coisas, que nem, por exemplo, se estamos ensinando ou nós estamos agindo como se hoje existisse um clero, cara, o que a gente pensa como líderes religiosos intocáveis, a gente está jogando por terra totalmente o que os reformadores levantaram. Primeiramente o texto bíblico, né? Que o texto bíblico não apoia a adoração de homens. E em segundo lugar, a gente está jogando por terra os princípios da reforma. A gente estaria regredindo ao século XIV. E a gente tem até alguns dias atrás aí, se levantou essa polêmica que você não pode perguntar, você não pode questionar o líder. E isso era visível naquela época. Você não poderia questionar, você não poderia perguntar, porque o clero estava acima. Então você tem que olhar o clero como um superior, santo, separado. Só que a adoração é somente a Deus. Então hoje, se você chega diante do Papa, existe um ato de adoração que eles chamam de adoratio. Em latim, literalmente significa adoração, em que a pessoa ela chega diante do Papa, se ajoelha e beija os pés dele. Agora, sabe o que é engraçado, Fábio? Sabe o que é engraçado? O Papa recebe o beijo no pé, mas ele não beija de volta não, viu? Então não beija, ele recebe, e isso é um ato de adoração, eu não consigo ver como outra forma, até pelo nome, né? Recebe, mas ele não dá de volta. Ao contrário do que Cristo fez, né? Quando você lê ali as Escrituras, você vê o que Cristo faz com Pedro, ali na Santa Ceia, no lava-pés, totalmente diferente. Ele se oferece, mas ali não. Ali, então, a adoração vai diretamente ali pro sacerdote e fica ali mesmo, tirando totalmente a base bíblica de que a adoração deve ser para Deus. Tem uma questão nesse Soli Deo Glória que tem um catecismo de Westminster, que é fruto da Reforma Protestante, de certa forma, e lá é perguntado, né, qual o fim principal do homem? Qual a finalidade? Para que o homem foi criado? E o catecismo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse princípio do Soli Deo Glória significa que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Essa é a diferença, por exemplo, da gente praticar boas obras, obedecer os mandamentos, estudar, fazer qualquer coisa na nossa vida e ser para nossa glória e não para a glória de Deus, né? Esse era um problema, por exemplo, que Jesus bate muito de frente com os fariseus, né? Os fariseus oravam, davam esmolas, jejuavam, mas isso não era para a glória de Deus, isso era a própria glória deles, né? Até o Senhor Jesus diz lá em João 5:44, como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do único Deus. Então, esse princípio Soli Deo Glória, ele é muito importante para
tudo que a gente faz na vida, né? Tudo que a gente faz na vida deve ser feito da melhor forma possível, porque com a nossa vida é uma forma da gente glorificar a Deus, né? Nós somos sacrifícios vivos, né? Então, se a gente está educando os nossos filhos, por exemplo, e a gente vai dizer a eles qual a importância do estudo, a gente deve dizer, meu filho, você glorifica a Deus com estudo, você glorifica a Deus sendo um bom aluno, você glorifica a Deus sendo inteligente, e não, por exemplo, meu filho, faça isso porque você vai ganhar dinheiro, guarde o sábado porque aí você vai se salvar, honre pai e mãe porque aí você vai, não sei, porque aí é bom pra você, volta pra você. Realmente, quando a gente obedece os mandamentos de Deus, de alguma forma volta, né? Mas assim, o ponto principal é: eu guardo o sábado, eu honro pai e mãe, eu estudo, eu faço o meu trabalho para glorificar a Deus. Esse é um ponto assim inegociável. Tudo que eu faço é somente para a glória de Deus. Isso tem que ver muito também com a intenção, né? Porque os nossos atos, eles sempre vêm carregados de intenções por trás, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, como você falou, os fariseus, eles tinham boas atitudes, porém o problema deles era as intenções que eles tinham por trás, que era a sua própria glória. E é um desafio muito grande para nós, né? Porque nós naturalmente, o ser humano naturalmente, ele é egoísta e ele é orgulhoso, né? Então, nós temos intenções corrompidas dentro de nós, né? O nosso coração ele é corrompido. Então, assim sendo, a gente tem que tomar muito cuidado, abrir muito olho para ver por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Será que eu estou fazendo para minha honra, para minha glória, para eu me aparecer, para que eu seja exaltado, ou eu estou fazendo exatamente ao contrário, né? Para que eu seja diminuído e para que Deus seja exaltado. E exatamente isso daí é algo tão sério, porque quando Jesus voltar, ele realmente vai encontrar pessoas, ele vai encontrar algumas pessoas que pensarão que vão pro céu, vão erguer a mão para cima e dizer, bom, agora chegou a glória, né? E ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer, olha, desculpa, mas eu não conheço vocês e vocês não vão entrar aqui não. E eles ficam surpresos, perguntando, Senhor, mas por quê? Eu fiz tanta coisa, por que eu não vou? Então, essa questão de fazer as coisas para a glória de Deus, somente para a glória de Deus, é algo bem sério e bem difícil na nossa vida, né? A gente tem que prestar bastante atenção e realmente vigiar, estar em bastante comunhão, para a gente não sermos surpreendidos também quando Jesus voltar. Eu acho que o solo Deo Glória é um desdobramento, né, dos outros solos. Porque quando você entende que é somente pela fé, somente pela graça, que a Escritura é de onde deve ser tirada todas as minhas ideias acerca de salvação, não é da minha cabeça, não é da minha inteligência, que é somente por Cristo. Quando eu entendo isso, aí eu vou entender para quem é a glória. Porque a negação de cada um dos solas é uma tentativa humana de buscar glória para si. Todos. Não, a Escritura não é regra de fé e prática. É a minha consciência, aquilo que eu penso. Não é a graça de Cristo apenas, né, por meio da fé. É alguma coisa que eu consigo fazer pelo meu desempenho. Então a glória, querendo ou não, quando eu penso assim, a glória vai ser voltada para mim, de alguma forma. Quando eu creio na intercessão dos santos, ou que existem pessoas mais espirituais do que outras, para me recomendar a Deus como pastor, não sei o que lá. Eu depositando fé, uma fé falsa, né? Mas depositando um tipo de fé nessas pessoas, a glória vai para elas, né? Para o homem de modo geral, e para mim, porque eu crio o suficiente, eu tive pensamento positivo o suficiente. Então a fé é como se fosse um Red Bull, né? Que eu tomo para ela me capacitar, para eu, né, me dar aquela energizada, para eu fazer as coisas por mim mesmo. Então a glória vai ser minha. Embora tenha aquele Red Bullzinho lá que vai me dar uma elevada assim, mas esse Red Bull, ele vai complementar aquilo que é o meu desempenho. Então a glória não vai exclusivamente para aquilo, vai para mim. Então o solo Deo Glória é sempre bom a gente salientar, porque se a gente entendeu todos os outros solas, a conclusão natural vai ser esse outro solo, que a glória pertence apenas a Deus. E roubar a glória de Deus nos pontos que são essenciais, né? É algo que a gente é tentado a fazer direto, né? Por exemplo, quando eu digo, como a Vanédia falou, que a salvação depende de mim, então o que Pedro falou lá que em nenhum outro nome há salvação, eu estou dizendo a Pedro que ele mentiu, né? Porque em outro nome há salvação, é no meu próprio nome. Então, todo aquele que acredita que a salvação depende dos seus próprios méritos, não tem outro caminho, ele vai dar glória para si mesmo,
né? Não tem como você desligar as coisas da outra, né? Se depende de mim, eu sou merecedor de algum louvor, porque a salvação é algo preciosíssimo, é algo valiosíssimo. Se de alguma forma aquilo ali depende de algo que eu faço, de algo que eu preciso obedecer, então no final o louvor deve ser dado a quem cumpriu tal requisito, né? E a gente é tentado direto nisso. Por exemplo, Jesus é suficiente para minha vida, né? Jesus é suficiente para minha existência. Cristo é suficiente em tudo. Eu preciso ver a suficiência de Cristo, né? Então Cristo me realiza, Cristo me preenche, as coisas giram em torno de Cristo. Mas quando eu passo a fazer com que as coisas girem em torno de mim, os meus sonhos, os meus desejos, ninguém olha pra mim, ninguém me vê direito, ninguém me observa, ninguém presta atenção, eu sou muito sozinho, etc, etc, etc. Quando eu começo a pensar nessas dinâmicas aí, eu começo a tirar a glória de Cristo, de Deus, e começo a dar glória para outras coisas da criação, começo a dar glória para outras pessoas, começo a dar glória a mim mesmo. Então, o solo deu glória, como Vanedia falou, é uma consequência lógica dos outros princípios e é inevitável. Quando você pega o exemplo dos fariseus, você vê claramente, os fariseus achavam que a coisa dependia da sua própria força. É inevitável que eles iam dar glória para si mesmos. É inevitável que eles iam orar para todo mundo ver. É inevitável que eles iam dar esmola tocando trombeta. É inevitável que eles iam fazer jejum, botando pano de saco, etc, para todo mundo ver que eles estavam fazendo jejum. É inevitável, literalmente, que quando todo aquele que acha que depende das suas próprias forças, não depende da graça de Deus, não é por meio da fé, não é por meio das escrituras, mas por meio de alguma ideia que ele aprecia ou da sua própria consciência, etc. É inevitável que a glória de Deus seja roubada e dada a si mesmo. Agora, Fábio, eu acho interessante só ter como base também, ter uma base bíblica para essa adoração somente a Deus. Se essa sola realmente vem da palavra de Deus, nós precisamos ter uma base bíblica. Tanto é que todas as solas, elas são baseadas na palavra, né? Até porque um dos solas é o sola da escritura. Você estava até comentando, Bruno, interessante isso que você estava falando. Tem até uma frase, eu até anotei aqui, não sei quem que é o autor, que diz assim, ó: quando adoramos com o coração obediente e um espírito aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja edificada e os perdidos são evangelizados. Então é basicamente isso. Por uma base bíblica para adoração a Deus, sola e deu glória, cara, se você quer uma base bíblica sólida mesmo sobre Deus e adoração somente a Ele, você pega teu indicador, bota em Gênesis 1, pega teu polegar, bota em Apocalipse 22 e fecha os dedos. É isso aí. Adoração a Deus está em toda a Bíblia. E ali em toda a Bíblia você consegue ver claramente que só Deus merece adoração. Mas se você for específico em alguns versos, Efésios 2:8, por exemplo, você adora a Deus porque nós fomos salvos por Ele. Efésios 2:10, porque nós fomos criados por Ele. Salmos 93:4, porque Ele é todo poderoso. E Salmos 147, verso 12, porque Ele pede que nós o adoremos. Então acho que isso é mais do que suficiente para entender que adoração é somente a Deus. Romanos 11:36, né, diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Então, porque Deus é a origem, é o mantenedor e é o fim de todas as coisas, que a glória só pode pertencer a Ele, né? Então, não tem como eu dar glória a alguém que não tem essas características. Claro, a Bíblia fala também, né? Inclusive é uma objeção que o pessoal levanta. Não, mas a Bíblia fala que nós recebemos glória também, né? Que Deus nos glorifica e tudo mais. Só que é a glória que Deus nos dá, que Deus nos confere. Não uma glória que nós vamos conferir a outro. Deus nos dá porque ele é gracioso, porque Ele aprova a Ele fazer isso. Mas quando a gente pensa quem é a origem, princípio do universo, em quem todas as coisas redundam, ao redor de quem tudo orbita, a gente vai entender que não tem como a gente dar glória para outras pessoas, nem pra gente mesmo. Por isso que, sei lá, muitas vezes tem muito sofrimento, né, que a gente causa a nós mesmos, porque esse negócio, né, que o Bruno falou, não, mas eu sou muito sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o que. Quando a gente entende que é glória de Deus, eu não vou ficar querendo buscar glória pra mim, eu não vou ficar triste porque eu não recebi muito like no Instagram, eu não vou ficar dependendo de mim para as coisas, porque eu vou me deleitar em dar glória a Deus, né? Como o Bruno falou, né? Eu não consigo. Quando eu não tenho muito like no Instagram, eu fico triste e não tenho o que fazer. Eu nem tenho Instagram já pra não ser tentado a isso, eu acho. Não, é muita depressão. Eu tenho que apagar aquele negócio. Mas, gente,
é muito importante a gente saber uma coisa. Há uma diferença e Satanás, ele muda as suas estratégias, não é verdade? Então, assim, quando você vai para a Idade Média, quando você vê a doutrina católica e o protesto, então, dos reformadores, você vê algo muito claro. Então, quando eu falo, por exemplo, de solos Christus, é algo muito claro que a igreja, ela estava num erro muito grande, ou seja, ela estava indo contra tudo que a Bíblia ensinava. Então era algo muito patente aos olhos das pessoas que estudavam a Bíblia para poder reconhecer esse problema. Depois você tem o Soli Deo Gloria também, que igual era muito patente essa ideia de que a glória não estava para Deus, a salvação não vinha diretamente de Deus, mas dependia também das coisas que eu fazia, das minhas obras e etc e tal. Então essa é a configuração e esse é o contraste que existia então no século XV, no século XVI e um pouquinho mais. Porém, hoje nós enfrentamos os mesmos problemas, porque eu tô falando isso, alguém pode estar escutando esse Teolocast e pensando assim, poxa vida, essa ideia de que Cristo e somente Cristo pertence à salvação, tá certo, isso daí eu já sei e já aprendi desde pequeno, né? Que a glória tem que ser somente a Deus, isso daí eu também já sei. Só que o problema é que hoje Satanás, ele está tentando atacar essas bases, o solos Christus e o solis Deo Gloria, porém ele está usando hoje estratégias diferentes. Então ele está sendo muito mais sutil. A nossa cosmovisão, a nossa forma como nós enxergamos o mundo e a nossa soteriologia, a forma como nós enxergamos a salvação, ela também é adulterada hoje por Satanás, só que ela é feito isso de uma maneira muito sutil. Vocês vão concordar comigo se a gente perguntar para algum membro da nossa igreja assim, irmão, você acredita que a salvação vem somente através de Jesus? Qual vai ser a resposta desse irmão? Ele vai dizer, sim, claro, a salvação vem através de Jesus. Se você perguntar para eles, irmão, a glória tem que ser somente a Deus, qual vai ser a resposta dele? Sim, claro, a glória tem que ser somente a Deus. Mas a gente enfrenta um problema que é muito mais difícil talvez hoje de nós identificarmos e até mudarmos aí a soteriologia das pessoas. O solos Christus, o somente Cristo para a nossa salvação, ele pode ser muito adulterado dentro da nossa própria religião sem a gente perceber. Vocês concordam comigo? Ou seja, a pessoa, apesar de formalmente ou oralmente ela confessar e dizer que sim, somente através de Cristo, mas daí quando vai ver, ela está fazendo alguma competição espiritual com algum irmão, achando que ela é melhor que o outro irmão, achando que o que ela está fazendo é melhor que o outro irmão e que ele tem alguma superioridade espiritual acima desse irmão. Quando ele pensa também que ou o pastor ou um irmãozinho lá da igreja tem uma superioridade espiritual e pode interceder por ela, ou seja, existem várias formas hoje da gente tirar Cristo da jogada e tirar Deus também, e tirar a glória a Deus somente da jogada, que não é tão escancarado como foi na época da Reforma. Então eu acredito, querido ouvinte desse Teolocast, que são coisas que a gente tem que orar muito, a gente tem que jejuar, vigiar e pensar muito para ver se na nossa vida, de alguma forma sutil ou não, a gente não está indo contra esses princípios sem ao menos a gente se dar conta disso. É simplesmente algo que está dentro da gente, algo que a gente vive, pensa e faz sem muitas vezes a gente perceber. Então eu acho isso extremamente importante aí para nossa reflexão sobre esses dois solas da Escritura que a gente tratou hoje. Eu penso que na obediência, por exemplo, tem um exemplo bem clássico e bem claro de como é que funciona essa, como é que a gente pode dizer, essa transgressão desses dois solas, né? Por exemplo, quando você diz que a salvação é somente por meio de Cristo, não por meio das suas obras, não por seu mérito, alguém sempre quer acrescentar alguma coisa. Sim, mas as obras é importante. Sim, mas as obras mais as obras, sempre tem esse mais as obras, né? A lei de Deus, etc. Por que geralmente a pessoa pensa assim, né? Porque para ela, a motivação, você obedecer somente para a glória de Deus, não é uma motivação suficiente. Entendeu? Tipo, não é uma motivação que, digamos assim, vale a pena. Você precisa obedecer algum outro parâmetro. Aquilo ali tem que te salvar, porque para dar glória a Deus, por favor, né? Então, assim, essa é a diferença. Você pode
guardar o sábado para a glória de Deus e você pode guardar o sábado para tentar se salvar. Se você faz o segundo, esse último, né, guardar o sábado para se salvar, você vai dar glória a si mesmo porque você conseguiu guardar o sábado. Se você faz o outro, né, então a glória vai somente a Deus. E quando a glória vai somente a Deus, a glória da obediência, por exemplo, vai somente a Deus, as coisas se encaixam. Você estende graça a quem não faz as coisas que você faz. Você é misericordioso com as outras pessoas que ainda não estão dando solo, deu glória, sabe? Você abre mãos até de coisas que Deus disse assim, ó mão disso, mas assim, pela glória de Deus, a gente se sacrifica, sabe? Para dar um exemplo bem claro, tem uns problemas na igreja com relação a bateria ou com relação à roupa que vai lá para frente, etc, né? E olha, assim, se você quer incluir bateria na doxologia, no culto, etc, para melhorar, para adorar a Deus, para você fazer o melhor possível, ok. Eu penso que é correto, etc. Bateria nesse contexto é maravilhoso. Agora, quer saber o medidor quando não é para a glória de Deus? Que a birra que muitas vezes se faz quando o cara lá diz assim, não, aqui não. Aí você não abre mão daquilo e coloca aquilo como um ponto inegociável, etc. E aí parece que a coisa não era exatamente pra glória de Deus, sabe? Parece que aí atrás tinha um orgulho e parece que era pra glória de si mesmo. Assim como o outro lado também, tá? Tipo, o cara que quer proibir porque quer proibir bateria e ele não abre mão que alguém louve a Deus dessa forma. Parece que a glória não era para Deus, a glória era para si mesmo. Então, em todas essas discussões na igreja, todas as polêmicas, em praticamente em 99% do que é feito na igreja, se a glória fosse para Deus, talvez a gente tenha uma facilidade maior aí de sacrificar o nosso gosto pessoal, sabe? A pessoa tá achando, né, por exemplo, essa questão dos instrumentos mesmo. A pessoa acha que são os instrumentos que ela usa, né, os estilos que ela vai adotar, estilo de roupa e tal, que vai fazer com que a adoração dela suba a Deus. Não é por meio de Cristo, não é por causa do que Cristo fez. Então, isso aí já demonstra aí uma idolatria acerca de não é Cristo o centro. E aí, fatalmente, a glória vai ser dada para essas coisas e para quem pensa assim ou quem pensa assado. A glória de Deus vai ficar escondida por trás da minha perícia em executar um instrumento, quão bem eu canto, quão bem eu prego. É isso que vai fazer com que o meu louvor possa chegar a Deus e não por causa de Cristo. E aí a gente vai ter problemas sérios na igreja, de ordem prática mesmo, porque a gente não entendeu a quem pertence a glória. A gente vai ficar buscando reconhecimento das pessoas. Se ninguém me reconheceu, eu trabalhei aqui durante tantos anos, ninguém me reconheceu, vou querer mais não, vou entregar isso aqui e tal. Sempre a gente vai ter problemas de ordem muito prática e são diários, assim, porque a gente não entendeu isso. A gente não entende que quando a gente vai obedecer, querendo se recomendar a Deus, a gente está buscando glória pra gente. Paulo fala em Gálatas 5, verso 7, ele diz, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O contexto lá em Gálatas, o pessoal estava querendo guardar a lei como se isso fosse uma adição, uma pitadinha de contribuição humana para a salvação. Paulo está falando que isso é deixar de obedecer. Quando eu vou obedecer, querendo que isso me deixe assim mais próximo de Deus e não Cristo fazendo esse papel, eu não estou obedecendo. Eu estou simplesmente glorificando a mim mesmo. Acho que diante do pluralismo de ideia que a gente vive hoje, né? E também essa ideia de que não existe uma verdade absoluta e tal. Agora trazendo a ideia do solo Christus, foi comentado o solo Deu Glória, agora comentando sobre o solo Christus, é necessário nós pedirmos a Deus para que nos capacite com o mesmo espírito dos reformistas, para levantar novamente essa ideia de que Cristo deve ser o centro, devemos adorar somente a Deus. Até o autor Stephen Wellum, ele diz o seguinte em um dos artigos que ele escreveu, ele diz que hoje nós temos um desafio semelhante aos reformistas, se não pior, porque antes de responder à teologia sacramental de Roma, agora nós precisamos expor e defender a exclusividade de Cristo e a singularidade. Então isso faz com que o nosso trabalho seja tão complexo quanto dos reformistas. Por isso que hoje, mais do que nunca, a gente precisa buscar o Espírito Santo para que ele nos capacite, para que possamos levantar no mesmo espírito dos reformadores estas solas, Sola Deo Gloria, Solo Christus, Sola Gratia, Sola Fide,
e sola escritura, para que realmente essa sola seja a base, assim como foi a base da reforma, também seja a nossa base hoje. Não que tudo vai ser um mar de rosas, tanto é que depois da 1517, que Lutero prega as 95 teses, após essa ação de Lutero, outros grupos se levantaram para dizer assim, olha, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então hoje, da mesma forma, a gente não tá no mar de rosas, as cinco solas, que coisa linda, maravilhosa, não. Cabe a nós agora levantarmos esses princípios, não só na nossa vida, mas também na igreja. Só para dar um trabalho para o pessoal aí da edição, tem aquela coisa, né, também, que muitas vezes a gente critica católicos e vai, não, porque eles creem que a salvação é pelo Papa, é pela igreja, e a gente muitas vezes faz a mesma coisa só substituindo os personagens, né? Eu tenho mais condições de me achegar a Deus porque eu pertenço à denominação X. Não sou mais católica, mas é uma denominação protestante Y. É porque eu sou adventista, porque eu guardo sábado. Eu tenho mais condições de prestar uma adoração aceitável a Deus porque eu conheço muito, tenho muitos livros, ou porque eu não quero saber de livro, eu tenho minha experiência particular com Deus e é isso que me recomenda a Deus. Então, todas essas são formas suaves, né? São formas sutis de eu buscar a minha própria glória. A glória não vai estar centrada em Deus, mas naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquela forma que eu me comporto. Então, são perigos muito constantes. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai obedecer, entre aspas, cumprir toda aquela lista de coisas que a gente acha que a gente tem que cumprir como crente. Deus vai olhar pra gente e rapaz, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aí, nem quem são vocês, porque vocês estão buscando a glória uns dos outros. Não pode levantar o solo adventistas, né? Que só a gente que vai receber a salvação. E ó que na igreja anglicana existe uma tentativa de colocar outros dois solas. Um é sola igreja, e não sei lá o nome latim pra isso, sola eclésia. E o outro é sola caridade, uma coisa assim, somente por amor e tal. Tem essa tentativa dos caras de fazerem de 5 para 7 sola. E é uma tentação da gente também, né? Tipo, as experiências espirituais aqui são assim, aqui a gente glorifica a Deus mais do que em outros lugares, porque aqui a gente obedece algumas coisas assim, mais do que pessoas de outra denominação obedecem. Isso aí é um perigo terrível. É que nem diz um colega meu, até a Vanedia comentou isso. Ele diz assim, ó, todos vão no banheiro e puxam a descarga que nem você. Deus, adora a Deus. Pior que nem todos puxam, né? E aqueles que não puxam, não são melhores do que aqueles que não puxam? Claro que sou. Minha gente, Fábio caiu, ele avisou. Ele foi fazer isso que a gente tá falando aqui agora, puxar a descarga lá, daqui a pouco a gente escuta. Ele caiu, é mesmo? Foi. Aí ele pediu pra gente encerrar, né? Aí eu até falei, isso no Facebook, né? Porque eu tô com o celular aberto. Aí eu disse que Jonathan encerraria. Aproveitar que ele foi embora, vamos falar um pouco mal dele, rapaz, eu não aguento, Fábio. Então tá bom. Bruno, Vanedia, obrigado. Foi um prazer estarmos aí compartilhando sobre esse assunto. Eu tô aqui em nome do Fábio, né? Fábio acabou de cair aí, mas agradecemos aí a presença, agradeço aí, Bruno, pela disponibilidade para compartilhar. Vanedia também. Quer dizer, não é Vanedia, né? É Como você quiser, pluralidade de ideias aí. Como eu quiser, Vanedia, pronto, tá aqui agora, tá sacramentado, Vanedia. Pronto, então, Bruno, isso. Vanedia, obrigado aí, que Deus abençoe vocês. E vamos seguir nesse espírito aí da reforma dos reformadores e vamos fazer uma reforma, continuar fazendo a reforma, porque a reforma vai até o último dia, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e fica ligado aí, porque próxima semana vai ter mais podcast, a gente vai continuar falando sobre as 5 solas, aí sexta-feira que vem a gente vai falar sobre o sola gratia e sola fide, tá bom? E aí na outra sexta-feira a gente vai fazer separadinho só o sola escritura, porque tem muita coisa pra falar, tá? Então Deus abençoe vocês aí, fica ligado e tamo junto.